O mercado da bola hoje está mais geopolítico que livro de geografia da quinta série. Vamos passar por Alemanha, Uruguai, Nigéria, China, Inglaterra, Bélgica, França, tudo quanto é país que vocês imaginam. Eu sou Carlos Augusto Pires Salvador e você está no canal do Calo Salvador. Salve, rapaziada, Carlão na área, trazendo, como prometido, um vídeo por dia. Estamos firmes e fortes aqui, vamos falar de mercado além do óbvio. Carlão, e aí, quais são as grandes novidades dos grandes times? Não tem! Aqui a gente fala as coisas com um olhar diferente. Bom, a grande notícia do dia pro futebol brasileiro, inglês, chinês e belga é a contratação do Alexandre Matos pelo Reading, da segunda divisão inglesa, o 14º colocado da Championship, lá com seus 35 pontos. Recebi a notícia de manhã, assim como todo mundo viu, no Globo Esporte, no Twitter, etc. Só que eu fui pesquisar sobre essa notícia no site do Reading, e o Reading não falou nada. Então, Carlão, você está dizendo que não aconteceu? Não. Pesquisei nos jornais da cidade, sim. Eles disseram que sim, que o Reading contratou o Alexandre Matos para ser o seu novo chairman, o seu novo executivo. Não é ser diretor de futebol como há no Brasil. A função lá é diferente, é assim como o Edu Gaspar no Arsenal. Ele é executivo do clube, não olha só para o departamento de futebol. Na Inglaterra é muito raro termos a função diretor de futebol, o cara que contrata. O Alexandre Matos vai trabalhar com isso aí, porém, a função dele lá é muito mais ampla. Ele não vai cuidar diretamente do dia a dia do Reading, dos jogadores, do técnico, fazer ponte com o dono ou com o presidente. Ele vai cuidar, ele vai morar em Londres por isso, ele vai cuidar dos 3 clubes do chinês que eu esqueci o nome, Daiyongji. Os 3 clubes são, e aí eu não vi ninguém colocar isso, Carlão colocando em primeira mão, Reading da Inglaterra, Beijing Renhe da China e o Roeselare da segunda divisão belga. O principal trabalho do Matos vai ser integrar comissões técnicas, estrutura, informática, software, tecnologia, tudo que envolva os times que são geridos, né, que o dono é o Daiyongji. O papel dele é fazer a integração, seja só de jogadores, seja de comissão técnica, seja de profissionais, fazer uma interligação, assim como anos atrás a gente via muito no Granada, Watford e Udinese. Eu não lembro o nome do dono italiano, comentem aqui para mim. É muito interessante, é uma transferência no estilo Football Manager, né, que a gente vê lá as coisas aleatórias, tanto quanto o FIFA. E aí, rapidinho para agregar, o Alexandre Matos vai ajudar o Cruzeiro em consultoria gratuita por 60 dias. Óbvio que é gratuito, o Cruzeiro não ia pagar ele mesmo. Agora sim, jogadores que mudaram de clube aí nos últimos 2 dias. E o Carlão quer fazer alguns destaques, de preferência 3. Vamos falar de um dos maiores flops alemães dos últimos tempos. Estamos falando de Marco Marin. Surgiu no Borussia Mönchengladbach, foi para o Werder, estourou no Werder Bremen e em 2012 o Chelsea contratou o alemão baixinho, narigudinho, que jogava a bola demais. Passou uma temporada no Chelsea, não vingou, flopou e aí começou a virar um cigano da bola. Sevilha, Fiorentina, Anderlecht, Trabzonspor foram os empréstimos. Depois disso ele foi vendido ao Olympiacos, ficou 2 anos lá, onde foi vendido ao Estrela Vermelha, mais 2 anos, e ontem foi anunciado que o Marco Marin jogará no Al Ahly da Arábia Saudita. Não confundir com o Al Hilal, que não tem nada a ver. Lá no clube saudita, o Marco Marin, que tem 30 anos e ainda não é velho, é mais novo que o Carlão, por exemplo, jogará com os brasileiros Lucas Lima, mais conhecido como Lima na Europa, lateral esquerdo bom do Nantes, ex-Nantes, explodiu no futebol brasileiro no Criciúma, Internacional, Botafogo, e aí foi para o futebol francês. Tinha mercado na Europa e está lá na Arábia há 1 ano. E também com grande conhecido da torcida do Vasco, do São Paulo e do Goiás, o nosso Souza, que lá na Arábia, assim como era conhecido na Turquia, era conhecido como Joseph. Então, assim, Marinho flopou. Inclusive, se eu não me engano, ele teve convocações para a seleção alemã. Me corrijam aí, comentem se eu estiver errado. Um cara que podia dar certo. E aí lembro que, me corrijam também, Marinho é do mesmo ano, ou jogou junto no Chelsea com Salah e De Bruyne. Os dois que não deram certo na mão do Mourinho, estouraram. Um hoje é estrela do Liverpool, o outro é estrela do Manchester City. Quero falar sobre um clube agora em destaque. Vamos falar do Galatasaray. O Galatasaray, um dos maiores clubes turcos, que rivaliza sempre com o Fenerbahçe, com o Besiktas,
O Galatasaray está na seguinte situação. Falcão Garcia, existe uma pequena hipótese, isso não é rumor, o Carlão não é de conta fake, mas existe uma pequena hipótese do Falcão Garcia já rescindir o contrato depois de chegar lá na janela de junho. Uns falam em volta para a Europa, outros falam em volta para o River Plate, aí já é especulação, eu já não gosto de comentar. O que se tem de notícia é, existe o interesse do Falcão rescindir, só que o Gala turco não abre mão de grana. Temos aí duas contratações para o time turco. Primeira, um destaque lateral esquerdo, Marcelo Saraki. Ótimo, para mim ele é um ótimo uruguaio, tanto na vida real, principalmente no Fifão, para quem faz modo carreira. 21 anos, surgiu no Danúbio, foi para o River Plate, onde estourou. E há 2 anos atrás foi vendido para o RB Leipzig. E eu não estou falando do RB por ser contra a Red Bull, estou falando do RB porque lá na Alemanha é Rasenballspil Leipzig. Ficou na Alemanha nesse último ano e meio, né? E nessa temporada vigente agora, são apenas 4 jogos na Bundesliga e 1 gol feito. 2 jogos na Champions e 1 jogo na Pokal sem assistência nenhuma. O Saraki vai vestir a camisa 36 no Galatasaray, foi emprestado por 500 mil euros, não tem passe fixado. Detalhe, empréstimo de 1 ano e meio, ou seja, ele termina essa temporada na Turquia, faz a pré-temporada e joga a temporada seguinte toda lá no clube turco. Então pode alugar uma casa, ficar tranquilo, não precisará viver em hotel. Sabe quem vai ser companheiro do Saraki, mas que já é experiente de Galatasaray? Eu tô falando do nigeriano Henry Onyekuru, 22 anos, um bom ponta, que até surgiu com grande destaque no futebol belga lá no Opan. E aí, de lá foi vendido ao Everton. O Everton, quando o comprou, não fez uso do jogador, emprestou ele para o Anderlecht na primeira temporada. Voltou ao Everton depois do empréstimo contra o Anderlecht no meio de 2018. Foi novamente emprestado para o Galatasaray e jogou. Temporada passada, que terminou agora em maio, também no clube turco. Terminou o empréstimo, voltou para o Everton. Não vestiu a camisa do Everton, foi vendido por 13 milhões e meio de euros para o Mônaco. E aí jogou esse primeiro semestre de temporada no time do Principado. Foram 4 partidas na Ligue 1, apenas 1 assistência. Pela seleção, o Onyekuru tem 11 jogos e 1 gol, geralmente veste a camisa 11 quando é convocado. Detalhe do Onyekuru é o seguinte, que ele era do Everton, mas nunca vestiu oficialmente a camisa do clube, talvez em pré-temporada, amistoso. E o mais interessante de tudo, ficou uma temporada no Gala, foi para o Everton o vendeu para o Mônaco e agora 6 meses depois volta para o Gala, empréstimo de apenas 6 meses até o final da temporada. Acredito até que deva ficar essa paixão, esse amor do Galatasaray pelo Onyekuru. Jogador de destaque que vai expirar o seu contrato em 30 de junho. Carlão quer falar de outro uruguaio. Eu falei para vocês que a gente ia viajar bastante aí, falou de Nigéria, Uruguai, Arábia, Turquia. A gente vai falar de uruguaio que joga na Holanda. Estamos falando de Gaston Pereiro, meia, 24 anos, uruguaio, que está no PSV desde 2006. Estourou no Mundial Sub-20, acho que 2015, me corrijam aí, muito com a seleção celeste. Foi cotado em vários clubes da Europa, mas o PSV foi, ó, garfou o moleque. Pereiro está com um contrato por vencer no meio do ano. Não se tem notícia, o Carlão não conseguiu achar notícia se está renovando, se não está, se não quer renovar. Não consegui identificar nada ainda, porém, caso ele saia um grande talento que perde o futebol holandês. Detalhe importante, tá? Ele já jogou 10 jogos pela seleção uruguaia e fez 4 gols. Time principal, constantemente convocado pelo maestro Tavares. Sobre o Pereiro, é algo bem interessante a falar. É sim um cara que teria espaço aí no futebol brasileiro. Vamos falar de Flamengo, vamos falar de Palmeiras, de Grêmio, que tem dinheiro. Eu quero mencionar os 3 porque tem dinheiro. É uruguaio, ou seja, não é nada esquisito contratá-lo para jogar no futebol brasileiro, até porque os gremistas comentam que sonham com Cavani, né? É uruguaio. Jogou Libertadores pelo Nacional, tem experiência apesar de novo, é um baita talento e não tem um salário tão alto. Os salários da Holanda não são tão altos comparados ali com França, com Itália e principalmente com Inglaterra. Caberia sim num clube brasileiro. Pereiro começou a carreira nas pontas e aí com o tempo, nos 4 últimos anos, foi fechando e jogando pelo meio. Quem pode falar muito bem dele é meu amigo Thiago Simões, que é comentarista do campeonato holandês nos canais ESPN. Galera, Vídeo Express. E para quem vai ver esse vídeo, o anúncio é o seguinte: amanhã estreia uma série nova no canal. Segunda, na terça, vamos falar das divisões inferiores do futebol europeu aqui
no nosso vídeo diário. Não chora de saudade, volta, o vídeo tá cheio aí, Fifão também, ó. Excuse me.